Do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a formar-se, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados perguntaram-lhe: Queres que arranquemos o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arranquei primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento, que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançará na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Concentremo-nos nas 2 parábolas mais curtas do Evangelho de hoje. A primeira parábola, sobre o grão de mostarda, propõe-nos a dimensão que pode assumir o reino de Deus na história dos homens. A comparação com a mais pequena das sementes, de facto, mostra-nos como as coisas de Deus são aparência, quando vistas apenas humanamente, insignificantes e incapazes de mudar a história. Mas Deus tem o desejo de fazer grandes obras com os pequenos, para dispersar aqueles que se acham inteligentes e se focam nos próprios pensamentos.
A segunda parábola fala-nos do fermento. Embora sendo a parte menor de todo um conjunto de elementos, é aquilo que faz crescer o pão, até alcançar as dimensões necessárias para saciar aqueles que o comerão. Associado às obras humanas que são inspiradas por Deus, o fermento representa a escuta da palavra divina, que está relacionada com as vivências humanas e que permite a prática de ações que salvam o mundo. Isto é, tudo aquilo que existe de belo, bom e duradouro, e em qualquer modo fermentado pelos desígnios de Deus. Assim sendo, não nos devemos preocupar com o crescimento da inveja. Não devemos pretender cancelar o mal, mas optar pela escolha de nos enraizarmos sempre mais profundamente no bem que conhecemos por meio de Jesus Cristo. Quando agimos só com as nossas forças, corremos o risco de agir mal. O desígnio completo e grande de Deus assegura-nos que haverá o juízo final. Quem crê faz crescer o reino de Deus de um modo explícito, porque conhece que a vitória final se compreende através da cruz de Cristo.